Espero que todos estejam com o som aí ouvindo. Graça e paz a todos. Vamos à abertura do nosso 5º dia do jejum de Daniel. Vamos louvar o Senhor enquanto aguardamos os demais que vão entrar. Senhor nosso Deus, quão lindo é o teu nome, quão lindo é o teu nome em toda a terra. Tua glória enche os céus mais que o brilho das estrelas. Quão lindo é o teu nome em toda a terra. Senhor nosso Deus, quão lindo é o teu nome, quão lindo é o teu nome em toda a terra. Tua glória enche os céus mais que o brilho das estrelas. Quão lindo é o teu nome em toda a terra. Vejo a imensidão do sol, da lua e das estrelas. Como poderia eu crer que tu me vês? Mas me alcanças e me amas e me dás uma coroa. Por isso irei louvar-te para sempre. Senhor nosso Deus, quão lindo é o teu nome, quão lindo é o teu nome em toda a terra. Tua glória enche os céus mais que o brilho das estrelas. Quão lindo é o teu nome em toda a terra. Vejo a imensidão do sol, da lua e das estrelas. Como poderia eu crer que tu me vês? Mas me alcanças e me amas e me dás uma coroa. Por isso irei louvar-te para sempre. Senhor nosso Deus, quão lindo é o teu nome, quão lindo é o teu nome em toda a terra. Tua glória enche os céus mais que o brilho das estrelas. Quão lindo é o teu nome em toda a terra. Quão lindo é o teu nome em toda a terra. Quão lindo é o teu nome em toda a terra. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Quero dar as boas-vindas a todos, aqueles que fazem parte já, os intercessores do jejum de Daniel, e também aqueles que estão participando conosco, porque é aberto a todas as pessoas e, com certeza, as orações, a palavra, é para abençoar a vida de todos. Então esse é um tempo especial em que buscamos a presença de Deus e é um tempo para todos serem abençoados. A bênção está sempre disposta, está sempre posta na prateleira. Se a gente, pela fé, não for buscar, ela vai continuar lá. Então, desde já, dando as boas-vindas aí para Mara Danelon, para a Wanda Maria, a Cláudia Aparecida, a Leonilda Vitor, a Diana Melo, a turminha da Bia, a Ilza Toniza, a Diana Araújo, a Catarina Augusta, a Joyce Camila, a Neide Souza, Mara Souza, a Laís Moraes, o Mauro Andriotti, a Cláudia Aparecida, a Liliana Leite, a Claudineia Paula, a Winnie Ferreira, o Sérgio Melo, a Suzana Antônio, o Fábio Souza, o Fabrício Galon e a Bruna Toniza Galon. Deus abençoe todos vocês, estamos felizes com a presença de vocês, espero que todos estejam
Muito bem, é o nosso 5º dia ainda. Estamos aí nesse tempo de consagração. Como eu sempre tenho dito aqui, jejum não é sacrifício. Se desenvolveu esse ensino errado dentro da igreja e tem que ser eliminado. O jejum é consagração. Jejum é consagração. Consagração, sim, é o momento oportuno. E mais, o jejum ele não vai mudar Deus. Ele melhora a nossa vida espiritual para que a gente possa estar aptos e prontos para receber a resposta de Deus, o milagre de Deus. E cada dia, são 21 dias, nós estamos no 5º dia, vamos até o dia 9 de março, com a graça do Senhor. Cada dia Deus tem liberado a palavra, as orações, e todos são convidados para estar sendo abençoados, porque na verdade, quando a gente ora abençoando os demais, como Jó, é que Deus nos abençoa. Então nós ficamos felizes que vocês entrem aí para receberem as bênçãos, e essas bênçãos com certeza serão repartidas com todos nós, né? Também agora a dona Natalina está entrando aí agora. Que Deus abençoe a todos. Então nós vamos ministrar a palavra, depois nós estaremos fazendo as orações. Eu vou fazer as orações pelos intercessores, depois eu faço uma oração geral. Nós temos aí 10 intenções para fazer orações e que com certeza vai alcançar a você. Espero que todos caminhemos até o final e possamos ser abençoados por essa mensagem da palavra do Senhor e abençoados também com as orações da fé. A oração de um justo muito pode em sua eficácia. Aqui nós estamos muitos justos. O tema da palavra do Senhor desta noite. O que Deus tem a falar conosco. Cada dia Deus tem mandado uma palavra para nós. Trazido uma palavra para nossa edificação. E é muito importante. Também dou as boas-vindas aí. Estou vendo o Willow 13. Boa noite. Paz e graça a você também, meu irmão. Obrigado por estar conosco. Todos são bem-vindos. Irmãos, irmãs, todos aqueles quem se congrega, quem não se congrega, não importa, a live é aberta para todas as pessoas que amam a Deus e querem buscar a sua presença e querem receber a sua bênção. Deus vai falar conosco nesta noite sobre a vida é feita de escolhas e uma certeza. Eu tenho falado nessas 4 mensagens anteriores, dado alguns pitacos sobre a escolha. Mas hoje nós vamos diretamente tratar sobre esse assunto. Poucas pessoas pararam para aprender que Deus deu a todos os homens 2 dons especiais. A vida, é o dom da vida pelo qual nós estamos aqui. Aqueles que já entregaram a sua, já foram embora. E Ele também nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que o ser humano tem de fazer escolhas livremente. Você e eu temos essa capacidade, todo ser humano tem, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Com a vida, você vive como julgar melhor. O livre-arbítrio, como eu falei, é a capacidade de fazer escolhas para se viver. Talvez você esteja reclamando da vida e com Deus por causa da sua falta de sorte, ou porque porque Deus permitiu que tal coisa ruim acontecesse justamente com você, que não faz mal para ninguém. Mas você ainda não entendeu que a vida é feita de escolhas e uma certeza. Você é livre para fazer a escolha que achar melhor, mas a consequência, a colheita é obrigatória. As pessoas podem te dar conselhos e te dar dicas, mas é você quem faz a escolha. E a colheita, a consequência é obrigatória. Muitas das nossas escolhas exigem renúncias, mas a consequência, a colheita é obrigatória. Muitas coisas que nós estamos passando hoje, sofrendo, são consequências obrigatórias de escolhas erradas que fizemos lá atrás. E muitas escolhas erradas que estamos fazendo hoje, as consequências virão um pouco mais à frente. Quando você se casou com uma mulher, ou você se casou, a sua mulher casou com o seu marido, você fez uma escolha. Você teve que renunciar a todos os outros, as outras mulheres, os outros homens. Se você não renunciou ainda, as coisas vão complicar. A vida é feita de escolhas e uma certeza. A consequência é obrigatória. A colheita é obrigatória. Como eu falei, talvez hoje você esteja revoltado e cheio de dívidas ou de dúvidas, coisas que você não consegue se livrar. Talvez esteja se divorciando ou pensando em se divorciar e não consegue se firmar com suas novas situações. Ou talvez esteja vivendo crise no seu casamento. Talvez esteja numa cama vítima de um acidente, bebeu e foi dirigir. Talvez esteja atrás das grades, numa cadeia, porque decidiu roubar algo que não era seu. Até mesmo hoje, se você está descrente, já não crê em quase mais nada,
ou já não crê em mais nada. Isso são consequências, são colheitas de escolhas que você fez há tempos atrás. A colheita é obrigatória, as consequências. As pessoas hoje vivem para o momento presente, como se não houvesse o amanhã. Viva hoje como se fosse o seu último dia, dizem. Então, as consequências vão chegar. Essa é uma escolha de vida e, como toda escolha, a consequência é obrigatória. A colheita será obrigatória. E o que fazer então? Você precisa aprender a fazer a escolha certa, pelo menos na maioria das escolhas, ou nas escolhas mais importantes da vida. E é sobre isso que a palavra de Deus vai nos orientar nesta noite. Então presta bastante atenção. Até porque antes de fazermos algumas escolhas importantes, passamos por momentos de aflição, de angústia, sofrimento, estresse e ansiedade. Quais os fundamentos eu tenho que obedecer para fazer a escolha certa? Isso fica para o final. Algumas de nossas escolhas vão trazer consequências para o seu casamento, para os seus filhos, sua família, até sua congregação. Em Gálatas 6,7 nós damos assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O ex-presidente Hugo Chávez, da Venezuela, ele num vídeo, mesmo em espanhol você consegue entender, ele amaldiçoou Israel e disse que odiava Israel com toda a sua alma e com todas as suas vísceras. Tempos depois ele morreu, aos 58 anos, ainda jovem, um câncer nas vísceras, nos intestinos. Nós somos livres para fazermos escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Recentemente um deputado árabe, ele, acho que turco se não me engano, ele invocou maldição de Alá sobre Israel, teve um infarto e morreu, né? No plenário. Nós somos livres, Deus nos deixou isso. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear são as suas escolhas, são as suas decisões. Isso também se fará. As colheitas são obrigatórias. Primeiro, a escolha do desejo de Sansão por Dalila. Sansão era um homem mulherengo e ficou obcecado por Dalila, como muitos são. Ele tinha casado, o casamento não deu certo, já casou errado, e aí ele se apaixona por Dalila. Juízes 16,4 na Bíblia Viva diz assim, Bíblia Viva: mais tarde ele ficou apaixonado por Dalila, moça que morava no Vale de Soreque. Sansão fez a sua escolha usando como fundamento o seu desejo carnal, como a maioria, por causa da beleza e da sensualidade daquela linda mulher. Essa Dalila era uma mulher muito bonita, muito bem arrumada em relação às hebreias que viviam, coitadas, escravas, vida da puta do trabalho. A vida é feita de escolhas. Quando você faz uma escolha, alguma coisa fica para trás. Sansão deixou a palavra de Deus. Juízes 16 nós temos: como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia a ponto de angustiar-se até a morte. Como todos os dias ela o importunasse. Esse relacionamento era todo dia, portanto não era amor, era ciumento, um amor possessivo, como está em 1 Coríntios 13,4, eu falei que o amor não arde em ciúmes. Esse relacionamento era obsessivo, com insistência, ele foi se cansando dia após dia. Tinha que ser do jeito dela. Isso não era amor, porque o amor não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13,5. Esse relacionamento era destrutivo e egoísta, a ponto de angustiar-se até a morte, diz a palavra do Senhor. Dalila queria porque queria e não se importava ao ver que ela fazia Sansão sofrer. Isso não era amor mesmo, porque o amor é benigno e não maligno. Está lá em 1 Coríntios 13,4. Infelizmente, Sansão teria que aprender da forma mais dolorosa, que as nossas escolhas têm colheitas obrigatórias. Dalila traiu Sansão, entregando-o aos filisteus, o seu povo, que o deixaram cego. E qual foi o final de Sansão? Nós lemos lá em Juízes 16, 29 e 30. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. A colheita vale para qualquer um, mesmo ungido do Senhor, como foi Sansão. Provérbios 16, 25 diz: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Segundo, a escolha de Faraó do Egito. Deus avisou em sonhos a Xerxes I, Faraó do Egito. Segundo a história, esse era o seu nome, na Bíblia não diz, o que ele iria fazer ao mundo daquela época, quando José interpreta o seu sonho. Então ele respondeu a José: o sonho de Faraó
é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Esta é a palavra que acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. José deu um conselho para o Faraó fazer a escolha certa. No versículo 33 e 41 de Gênesis diz: agora, pois, escolha o Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Este sábio conselho obedece ao fundamento de Provérbios 19 e 20. Ouve o conselho e recebe a correção para que no fim seja sábio. E é isso que Deus está fazendo agora. Ele está dando correção e conselho para você, para que no final você seja sábio. E assim fez Faraó a sua escolha. O conselho, versículos 37 e 38 diz, de Gênesis 41, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? E aquela geração e nações, juntamente com Israel, foram salvos por José, o hebreu no Egito, que Deus escolhera. Faraó, mesmo sendo ímpio, fez a escolha certa ao obedecer a palavra de Deus. Provérbios 16, 22 diz: onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Terceiro, qual o peso nas escolhas? Tal peso nas consequências. Qual o peso nas escolhas? Tal peso nas consequências. Mateus 6,33, Jesus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai aqui quer dizer escolher. Quando você faz uma escolha, alguma coisa fica para trás. Jesus ensina que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a salvação, e com ela Deus nos concede todo o cuidado e provisão de Deus para as nossas vidas. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Em primeiro lugar, escolhemos todas as outras coisas e deixamos para trás o reino de Deus e a sua justiça. Como pode ser isso? Jesus fala aqui de compromisso. Você pouco falta em seu trabalho, isso é compromisso. Mas você falta ao discipulado, ao culto, às orações, por motivos que jamais faltariam do seu trabalho. Perde hora, visita que aparece na hora, dor de cabeça. Você pode até ser bem participativo na congregação, mas não tem compromisso com o reino de Deus e a sua justiça. Então não reclame. Na sua família, quantas pessoas ainda não são salvas? Por que Deus não envia uma provisão de abundância em sua casa? Por que seu filho, filha, seu marido, esposa, pai, mãe, irmãos e irmãs não se convertem? Por que ainda? O apóstolo Pedro disse a Jesus, e Pedro respondeu, começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tantos já neste tempo, em casas de irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com o reino de Deus e a sua justiça. Se você é do tipo de cristão que deixa o reino de Deus e a sua justiça em segundo lugar, você não tem compromisso. Quando for faltar da próxima vez, lembre-se disso. Eu faltaria do meu trabalho pelo mesmo motivo? Provérbios 19, 20, como eu disse, diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. 4. Escolhas que atingem sua família. Houve muita contenda entre os pastores de Abraão e de seu sobrinho Ló, e com certeza a mulher dele fez pressão para isso. Mesmo com prerrogativa de sua autoridade, Abraão deu a preferência para o sobrinho, para escolher onde iria com a família, para acabar com as contendas e brigas entre família. Você vai para um lado e eu vou para o outro. Ló observou a riqueza, as oportunidades e a fartura que havia em Sodoma, mas não se atentou para o nível de pecado que lá havia. E diz então a palavra do Senhor em Gênesis 13, 10, 12. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si, olha só, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ló se mudou de país, mas não prestou atenção num detalhe. Gênesis 13, 13 diz assim:
Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, como são os brasileiros hoje, né? Grandes pecadores, estamos enchendo, o nosso povo está enchendo a taça do julgamento de Deus. Não só o povo, o governo brasileiro também está abusando da paciência do Senhor. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ló e sua família teve que sair de lá sem nenhum bem ou riqueza, saindo na correria às pressas. Ló perdeu sua esposa. Quando ela olhou para trás, com dó de todas as riquezas que deixou em Sodoma, nós lemos no versículo 26 de Gênesis 19, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Com a destruição de Sodoma e Gomorra naquela região, ficaram poucos homens e ímpios e muitos homossexuais. E as filhas de Ló tiveram filhos do pecado do incesto com o próprio pai, que embriagaram para pecarem nisso. Versículo 36 diz, e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Quando escolheu mudar de país, de Canaã para Sodoma, Ló condenou a total desgraça a sua esposa e às suas filhas. A vida é feita de escolhas e as consequências são obrigatórias. Quando você faz uma escolha, você deixa coisas para trás. E coisas novas virão, boas ou más, dependendo da sua escolha. Ló deixou a sabedoria e a espiritualidade de seu tio Abraão para trás e foi viver num país cheio de ímpios pecadores, onde desde as crianças a homossexualidade era tida como boa e normal, como estão fazendo no Brasil hoje. Os descendentes de Ló foram os Moabitas e os Amonitas, terríveis inimigos de Israel. Os Moabitas e os Amonitas atualmente são os jordanianos, que continuam sendo inimigos de Israel. Provérbios 12:15 diz, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Quinto, a escolha é feita por detalhes. Não havia água para o povo hebreu beber no deserto. Quando saiu do Egito, após 400 anos de escravidão, fizeram a maior pressão com ameaças e reclamações a Moisés, um povo que não aprendeu a agradecer. Viu os milagres das 10 pragas no Egito, viu a abertura do Mar Vermelho, viu o fogo, a nuvem, não adiantou. Diz lá Números capítulo 20, versículo 3, e o povo contendeu com Moisés, e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Moisés foi buscar a direção de Deus, está lá em Números 20, capítulo 20, versículo 7 e 8. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés fez a pior escolha errada de sua vida. Ao invés de obedecer ao Senhor e falar para a rocha, diz Números capítulo 20, versículo 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Imediatamente Deus lhe informou, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não creste em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Assim como a geração que foi escrava no Egito não entrou em Canaã da promessa, Moisés também não entraria por esse pequeno detalhe. Ao invés de falar, ele feriu a rocha 2 vezes. Mas Moisés não se conformou com isso e insistiu em pedir a Deus para entrar na terra prometida. Em Deuteronômio capítulo 3, versículos 23, 25 e 26, nós temos assim, também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo, rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse, basta, não me fales mais nisso. Mesmo sendo um dos maiores e melhores homens que pisaram no planeta Terra, Moisés, o homem de Deus, o hebreu, fez a sua escolha e as consequências foram obrigatórias. Mas Deus lhes deu um alívio. Em Deuteronômio 3, 27, sobe ao cimo da Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte e para o sul, e para o oriente contempla com os próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Montanha em Moabe, junto ao Mar Morto, quando apareceu na transfiguração no Monte Tabor, com Jesus e o profeta Elias, Moisés transfigurado, aí ele entrou na terra prometida. Aí sim, Deus permitiu.
Provérbios 16:33 diz: e podemos pensar que decidimos as dúvidas jogando cara ou coroa, mas é o Senhor quem controla o resultado. Então, meu querido, minha querida, vá entendendo que você é livre para fazer todas as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Escolha de Davi pela patente. Davi era comandante do exército de Israel, era rei, foi ungido rei pelo profeta Samuel por ordem de Deus, era um militar, homem de fé. Davi era o cara, é o homem segundo o coração de Deus. Num dia em que Davi resolveu ficar de folga da guerra contra os amonitas, passeava no alto do terraço de sua casa real quando vê uma linda mulher tomando banho. Nós lemos lá em 2 Samuel 11, versículos 2 e 3. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Irias o Heteu. No Oriente era comum os reis ímpios, quando desejavam uma mulher, enviar um oficial até a sua residência, que anunciava a vontade do rei em levá-la para o palácio. Um apartamento era dado para essa mulher. E se ela fosse escolhida para ser sua esposa, a promessa de que seu filho seria o herdeiro do trono, antes dela aceitar o convite. Então era um convite em tanto. Davi, mesmo sendo rei, devia ter escolhido acabar com seu desejo carnal ali, quando soube que a mulher era casada. Mas o texto diz: ela era muito formosa. A palavra tob em hebraico fala muito formosa, agradável de se ver. Mulher de beleza radiante. Também essa palavra era usada para Rebeca, lá em Gênesis 24:16. Então, tanto Rebeca, Sara também, a beleza de Batseba era notória naquele tempo. E a sua fama de mulher bonita já devia ter chegado aos ouvidos do rei Davi, uma espécie de Helena de Troia. Antes das fofocas dos servos, das servas e até as mulheres do harém, obcecado pelo desejo de ter a mulher mais linda, Davi manda buscá-la mesmo sabendo ser uma mulher casada. Segundo Samuel 11:4 nós lemos: então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. Davi fez a sua escolha. A consequência foi obrigatória. Segundo Samuel 11 começa: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. O problema é que o marido dela, o fiel soldado Urias, estava na guerra de Israel contra os amonitas e contra a Síria. Davi mandou chamar Urias, embriagou-o. Vocês veem que quando se precisa fazer bobagem ou alguma coisa errada, usa bebida, né? Mas ele não quis entrar em sua casa, enquanto Israel não vencesse a guerra. Com o tempo passando, a barriga de Batseba iria aparecer, e seria fácil saber que não era o filho do marido Urias, e ela seria apedrejada como adúltera, que era, na verdade, ela e o rei, né? Davi faz nova escolha, não vamos ser machistas aqui, ele é o responsável também, 50% de cada lado. Davi faz nova escolha, manda matar o marido dela, mas pela espada do exército amonita, para livrar ele e os hebreus de qualquer punição do Senhor. Em 2 Samuel 11, 15 e 17 nós vemos assim: escreveu na carta dizendo, Davi: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixei-o sozinho, que covardia, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. O plano de Davi deu certo. Batseba é viúva, e agora ela pode se casar. O casamento foi apressado por ela estar grávida, não queriam que aparecesse. Segundo Samuel 11, 26, 27, nós vimos assim: ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi praticamente violou todos os 10 mandamentos. Mas tudo parecia bem. Davi estava com a mulher tão cobiçada e o bebê nasceu. Mas Deus tinha um profeta de verdade naquele tempo que não era comprado por dinheiro, e nem por cargos, nem por fama. Natã. Natã foi até o rei Davi, uma vez que Samuel já tinha falecido. Contou uma parábola e através dela fez com que Davi condenasse a si mesmo. E Deus deu a sentença, a colheita obrigatória, as consequências. Segundo Samuel 11, 10, 11, nós lemos assim: Urias não desceu para casa. Não vês tu uma jornada? Por que não descesse da tua casa? Deus garantiu que a espada, o sofrimento causado por assassinatos, seria uma constante na vida e na família de Davi.
A primeira colheita, o bebê do adultério morreu, segundo Samuel 12, 15, 19. A segunda colheita, seu filho Aminon se apaixona loucamente e estupra a meia-irmã Tamar, e depois passa a sentir aversão dela. O irmão dela, Absalão, mata seu meio-irmão Aminon. A tragédia toma conta dos filhos de Davi, segundo Samuel 14. E assim passou a ser a vida de Davi. Segundo Samuel 13, 36, nós lemos: quando acabou de falar Jonadab, os filhos do rei chegaram, levantaram a voz e choraram. O rei e todos os seus servos também choraram amargamente. Davi fez a escolha errada. A conta começou a chegar, porque as consequências são obrigatórias. Mas não parou por aí. A terceira colheita, o seu filho preferido, hoje seria o caçula, né? Equivalente ao caçula, era o seu filho predileto, Absalão, promove rebelião contra o seu pai, o rei Davi, e promove a 12ª guerra civil em Israel, como está em 2 Samuel 15. A coisa começou a ficar de uma dimensão maior. Davi não podia sair e lutar e matar, porque era o seu filho, seu próprio filho, era o filho amado. Por isso Joabe, o general do exército de Israel, vendo a fragilidade do reino, mata o filho de Davi e põe fim à rebelião. E a notícia chegou ao rei Davi, que chora e entra em depressão, e nós lemos lá em 2 Samuel 18, 33 e 19, 4. Então o rei se perturbou, subiu à sala, que estava por cima da porta, e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, antes tivesse eu morrido em seu lugar, Absalão, meu filho. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Davi ficou com a mulher proibida que desejou, mas a sua vida e de seus filhos foi marcada por choro, morte, escândalo, tragédia e sofrimento. E no final, Salomão, o filho de Davi com Batseba, se torna idólatra e traz mais desgraça a seu povo de Israel. 1 Reis 11, 5, 6, nós lemos o triste relato bíblico. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, que é um principado poderoso que hoje está governando o Brasil, e Milcom, a abominação dos Amonitas, dos Moabitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em segui-lo como Davi seu pai. Depois Deus então vai dividir o reino. Depois da morte de Salomão por essa idolatria, como consequência veio a divisão de Israel e o cativeiro na Babilônia. Como Salomão, com sabedoria dada por Deus, pode agir assim? Salomão tinha a sabedoria natural e a sabedoria dada por Deus, e teve o livre-arbítrio para fazer sua escolha. Qual sabedoria usar no momento em que as mulheres ficavam insistindo para construir templo para seus deuses? Salomão escolheu usar a sabedoria natural e deu nisso. Todo cristão tem sabedoria natural e tem a sabedoria dada por Deus, quando começa a aprender a palavra de Deus, naturalmente. Especialmente aqueles que são discipulados. Agora você decide. Você escolhe a sabedoria que vai usar. Provérbios 14, 22 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Sétima, a escolha que envolve o dinheiro. Essa é complicada. Sem sombra de dúvida, a escolha mais difícil de se fazer é aquela que envolve dinheiro, o seu bolso. O diabo tentou Jesus. Então o diabo levou a um lugar mais alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso te será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Nessa tentação, além das vantagens, o diabo ofereceu riqueza, o dinheiro das nações. Com Jesus, o diabo veio a falhar feio. O amor ao dinheiro tem desviado pastores e membros. Na igreja de Atos, como faziam os cristãos com o dinheiro na obra de Deus? Atos 4, 34 e 37 diz: não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, um casal de cristãos, queria ajudar, mas acharam que dar 100% era muita coisa. Doía demais no bolso deles. Escolheram vender um terreno que tinha e ajudar a igreja. Atos 5:1 diz: entre mentes um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas escolheram mentir sobre o valor da venda.
e ficar com metade do valor. Se o valor, digamos, fosse 100 mil, eles dariam 50 mil. No versículo 2 diz assim, capítulo 5 de Atos: mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. O apóstolo Pedro então tem a revelação, no versículo 3, a revelação de Deus. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitisses que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? E Pedro lhe explica um detalhe: mantendo contigo, quer dizer, mantendo o terreno contigo, porventura não continuaria teu, e vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? A gente não desse nada. Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? E aí a conta chegou, porque as consequências são obrigatórias. Versículos 5 e 6 nós temos: ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram para fora e o sepultaram. Depois foi a vez de Safira, a esposa de Ananias, Atos 5, 7 e 8. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: dize-me, não tinha internet naquela hora para esparramar, né, mandar WhatsApp? E Pedro a questionou: dize-me, vendeste por esse preço aquelas terras? E ela confirmou: sim, por esse preço. Para Safira também as consequências foram obrigatórias. Então Pedro a repreendeu: por que vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, a levaram e a sepultaram ao lado de seu marido. A vida é feita de escolhas. E uma certeza: as consequências são obrigatórias. Quando você faz uma escolha, alguma coisa você deixa para trás. Veja se o que você deixa para trás não é algo muito mais importante. Assim, hoje, com certeza, você está vivendo as consequências ou colheitas das escolhas que você fez lá atrás. Provérbios 17:16 diz assim: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? E a gente pode dar o exemplo de escolha, uma parábola que é contada, né? A escolha do senador. Um senador morre e vai para o céu. Ao chegar lá, um anjo foi ao encontro dele e disse: olá, senador, nós não estamos acostumados a receber parlamentares no céu. Mas o senador respondeu: mas eu fui um homem do povo, pelo povo e para o povo. Tudo bem, disse o anjo. Então eu vou lhe explicar como funciona o protocolo da casa. O senador passa 24 horas no inferno e 24 horas no céu. E depois o senhor escolhe aonde vai passar a eternidade. O que é isso, seu anjo? Eu já sei para onde quer isso. Para onde eu quero ir? Com certeza eu quero ir para o céu. O céu é meu lugar. Mas, senador, é o protocolo da casa. E o senhor terá que obedecer. Está bem, se não tem jeito, vamos ver o que é isso, disse o senador. Então o anjo acompanhou o senador até o inferno. Chegando no inferno, o senador se deparou com uma visão fantástica. Coisa de sonho. Cheio de mulheres lindas. Muita farra, bebidas alcoólicas de todo tipo, lagosta, caviar, muitos amigos senadores, deputados, presidentes da república, ricos, políticos, que já tinham morrido, muita música, som alto, numa discoteca pintada de preto por dentro, além de piscina e sauna. O diabo, bem apessoado, de terno e gravata, já veio na direção dele com um copo do famoso uísque escocês Johnny Walker Blue Label com gelo, já trouxe uma linda mulher para ele e saiu feliz da vida. O senador estava feliz. 24 horas se passaram rapidinho e o anjo voltou e levou o senador para o céu. No céu o senador encontrou um ambiente calmo, muitos anjos louvando o Senhor, aquele coral lindo. Pouquíssimos amigos políticos, olha, raríssimos. Ele ficou decepcionado. 24 horas se passaram e o anjo lhe perguntou: e aí, senador, já fez a sua escolha? Onde vai passar a eternidade? O senador disse: eu nem acredito que vou dizer isso, seu anjo. O céu é um lugar muito bom, maravilhoso, mas o meu lugar é no inferno, onde os meus amigos estão lá. Veja bem, senador, disse o anjo, é onde o senhor vai passar a eternidade. Já fiz a minha escolha, seu anjo. E o anjo então disse: está bem. E o anjo levou para o inferno. Chegando no inferno, a coisa era diferente. Um lugar de sofrimento, almas gemendo. O diabo veio dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, senador. É uma honra recebê-lo aqui no inferno. O senador, muito arrependido pela escolha que fez, falou ao diabo: ontem eu estive aqui
Havia festa, mulher, bebidas, mulheres bonitas, piscina, uísque, caviar, lagosta, sauna, os meus amigos políticos. Não era esse horror que estou vendo agora? Aí o diabo calmamente explicou a ele: ontem nós estávamos em campanha, por isso era só festa e alegria. Agora já conseguiu seu voto, pois o senador já fez a sua escolha. E o inferno volta ao normal da casa, aos costumes. Moral da história: a vida é feita de escolhas e uma certeza: as consequências são obrigatórias. A conta vai chegar. Então aí a gente tem que pensar assim: como é que a gente pode pensar numa forma de fazer escolha? Em Romanos 14, 17, eu vou ter a oportunidade de estar colocando isso em uma outra palavra. Ele fala de 3 princípios: porque o reino de Deus é comida, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, o que é correto para com Deus. A palavra de Cassionei é o que é correto, aquilo que é justo. A paz fala de harmonia, de segurança, é onde não tem confusão, não tem perturbação, não tem amargura. E alegria é uma alegria e satisfação de Deus com aquilo. Então, você faça 3 perguntas antes de fazer a sua escolha. É justo ou correto diante de Deus a escolha que eu vou fazer? Eu sinto paz de Deus no meu coração? A segunda. E a terceira: estou ou vou ficar alegre no Senhor e dar louvor a Ele por essa escolha? Então são 3 perguntas bem básicas. Eu vou repetir calmamente para que você guarde bem. Você vai fazer uma escolha. A primeira pergunta que você tem que responder: é justo ou correto diante de Deus a minha escolha? Segunda pergunta que você faz: sinto paz de Deus no meu coração? Porque se você ficar angustiado, angustiada, ansiosa, se você fica daquela perturbada, atrapalhada, perde o sono, você já sabe que não é de Deus. E a terceira pergunta: eu vou ficar alegre no Senhor, porque é a alegria do Senhor, e vou dar louvor a Ele, vou louvar o Senhor? Lembre-se, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é isso daí que nós temos que colocar por hoje. Muito bem. Colocado, entregue a palavra para todos. Nós temos um momento, nós vamos, primeiramente eu vou fazer a oração pelos nomes daqueles que estão jejuando, fazendo o jejum de Daniel. Depois eu faço uma oração geral e vou apresentar as causas, de 10 causas, que eu acredito que vai englobar bastante pessoas, dos que estão presentes e até mesmo daqueles que vão ouvir depois. Nós vamos estar fazendo a nossa prece. Pai Celestial, nós estamos hoje no 5º dia de consagração do jejum de Daniel na sua presença. Eu quero apresentar a Ti esses 45 nomes e, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir a sua bênção, a sua graça, Senhor, e vamos lançar as bênçãos sobre essas vidas. O Abraão Rodrigues da Silva, o Alberto Rodrigues da Silva, o Arnaldo Rodrigues da Silva, Aldes Moreira, a Bruna Toniza Galon, a Catarina Rodrigues da Silva, o Cícero Wilson Vitor de Jesus, a Cláudia de Paula da Silva, a Claudineia Lima Garcia, a Claudineia de Paula, a Cleusa Francisco Damasceno, a Daniele Damasceno Arantes, a Diana Batista de Araújo Melo, a Diana Melo Ferreira, a Edna Fernandes de Jesus, a Elisângela Liliane Souza Leite, a Elismara Souza de Souza, o Everton Fabiano de Souza, o Fabrício Galon, a Gilmara de Jesus Oliveira, a Giovana Damasceno, a Gisele Rodrigues da Silva Pisani, a Elisandra da Costa, a Gislaine Lima, a Ilza Toniza, a Ivone Negrini, o Josiano Pereira da Silva, o Jonathan William da Silva Rocha, a Joyce Camila Oliveira Souza, a Leide Daiane Queiroz Coutinho, a Leonilda dos Reis Vitor, a Luciene Carvalho, Magali Rondina, Mara Lúcia Danelon Miliane, Maria José dos Santos Silva, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Neide Vieira de Souza, Renata Placidelli Araújo, Sérgio Francisco de Melo, Silvia Marçal, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e William Ferreira da Silva. Senhor meu Deus, nós estamos agora orando, Senhor, e vamos colocar o decreto. Eu quero que você aí
Como eu tenho ensinado, você vai confirmar, decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. São 7 decretos, e esse decreto é para todos aqueles que têm fé. Portanto, prepare a tua fé. Eu quero levantar 7 decretos sobre a tua vida e sobre a tua família. Não importa a situação que está, que as coisas estão lá na sua casa. Primeiro decreto: que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor. Com a promessa de Provérbios 15:6, na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo decreto: que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente, e desfrute da bênção de Salmo 118:15, nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro decreto: que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer e obedecer e viver pela palavra de Deus, com a promessa do Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Quarto decreto: que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho com abundância, prosperidade e com as suas orações, para o sustento e bem-estar de sua família, com a promessa de Lucas 6:38. Com medida recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Quinto decreto: que você tenha prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, com a promessa de 3 João 1:2 sobre a tua família. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Sexto decreto: em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaque. Romanos 4:16. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E o sétimo decreto: que pela graça de Deus você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé e emuná, como a que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então fazer uma oração agora geral. Nós temos várias pessoas presentes na live. Mas a oração vale para todos, né? Para todos aqueles que têm fé. Os que estão nos jejuns, que não estão, os que estão na live, os que vão assistir depois, não importa. Pai Celestial, eu quero fazer uma oração agora. E essa oração sobre esses 10 pontos que nós vamos apresentar a Ti, meu Deus. Eu oro, meu Deus, por todos os irmãos e irmãs, por todas as pessoas que estão com o casamento numa situação delicada, quase acabando. Que o Senhor entra com providência, salve essa família, proteja essas crianças, Senhor. Eu oro também por todos aqueles que acham que está tudo perdido, que não tem mais jeito na sua vida, meu Deus, que o Senhor mude a chave da mente dele, mude essa vida, meu Deus, que pela fé ele veja a tua mão agir. Eu oro e apresento a Ti, Senhor, aqueles que precisam de um milagre na sua vida. É a cura de uma enfermidade, é um câncer, é uma leucemia, é uma solução que não aparece, é uma saída que ele não vê, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Oro também por aqueles que estão aguardando uma resposta de Deus, de Ti, meu Senhor. Aqueles que aguardam ansiosamente, estão buscando, estão ouvindo a mensagem, ouvindo a live, meu Deus, participando, recebendo a oração, fazendo essa consagração do jejum de Daniel, meu Deus, o Senhor esteja abençoando, assim como Daniel recebeu a resposta, cada um receba a sua resposta. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão aguardando uma vaga no hospital, ou aguardando uma vaga para fazer algum exame médico difícil e não consegue, meu Deus, que as portas dos céus abram essa porta na vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está precisando, meu Deus. Eu oro por aqueles que vão fazer uma cirurgia delicada, uma cirurgia que pode ter sequelas, consequências, que corre risco de vida, meu Deus, o Senhor entra com providência, meu Deus, porque também é um milagre na vida dessa pessoa. Eu oro, meu Deus, agora por todas as pessoas
que estão desenganadas pela medicina, que estão no leito do hospital e já foram desenganados, Senhor. Ó Deus, já chamaram os familiares para se despedir. O Senhor é quem dá a última palavra, meu Deus. A última palavra vem de ti, Senhor. Aquele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, ó Senhor, de morto, meu Deus. Eu oro, Senhor, por aquele ou por aquela que vê todas as portas fechadas na sua vida e não sabe mais o que fazer, não sabe mais aonde ir, está confuso. Ó meu Deus, abra a porta, Senhor do céu, ó Senhor, escancara a oportunidade na vida deste homem, na vida desta mulher, desse moço, dessa moça, Senhor, ó Deus, dessa pessoa que tanto precisa e anseia, meu Deus. Eu oro por aquele e por aquela, Senhor, que perdeu a esperança na vida, ó Senhor, que tudo está por um fio e que pensa em dar cabo da própria vida, meu Deus, tenha misericórdia, ó Senhor, repreenda esse espírito de suicídio da vida dessa pessoa, Senhor. Agora, em nome de Jesus, o Senhor esteja dando um renovo na vida dela, na vida dele, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor dos vivos como dos mortos, ó Senhor, a Ele a quem todo o universo um dia, Senhor, se dobrará e proclamará para a tua glória que Jesus Cristo é o Senhor, e todos aqueles que estão aguardando sair pela justiça, Senhor, ou direto pelo INSS, a sua aposentadoria, o seu benefício. Ó Senhor, esteja o Senhor abençoando essas vidas em nome de Jesus Cristo. Toma posse pela fé. Como hoje Deus falou conosco sobre escolhas. São escolhas. Escolhas têm consequências que são obrigatórias. Vocês viram que mesmo homens de Deus do mais alto calibre espiritual fizeram escolha errada, não teve jeito, colheram. Que essa mensagem esteja no teu coração, as orações da fé. E parabéns, até aqui, 5º dia. Amanhã eu quero você de novo aqui. Quero a sua companhia para nós estarmos no 6º dia do jejum de Daniel. Estamos caminhando para fazer o nosso primeiro 1/3, né? Nosso 1/3 do período do jejum de Daniel. Então eu conto com a sua presença. Aqueles que não puderem depois, assistam a live e participem, para nós estarmos, né? A gente vai postar nas redes sociais, no YouTube, e com certeza vamos estar acompanhando, porque são 21 dias de pura consagração, compromisso. Lembre-se que nós falamos sobre compromisso, o compromisso da oração, o compromisso da palavra, e juntos estamos pela mesma fé. Muito obrigado vocês que vieram, obrigado às pessoas, né? Alguns eu convidei e aceitaram o convite, vi aí, fiquei feliz, muito obrigado. Deus esteja abençoando você, porque com certeza é a palavra de Deus que faz a diferença na nossa vida. Agora eu vou dar a bênção final, então receba aí também. Aqui assim, a palavra e muita oração, muita bênção na vida nossa. Nós invocamos e decretamos. Nós vamos ter um dia que nós vamos falar sobre decretos, e você vai ver a importância daquilo que a gente fala. Já falei sobre os palavrões, que são uma destruição na nossa vida, que não deixa de ser uma espécie de decreto, mas nós vamos falar ainda sobre decretos. Toma posse aí. Eu quero que você pense aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu escritório, na sua empresa, na sua esposa, no seu marido, toda a sua família. A graça do Senhor Jesus Cristo, enquanto eu estou invocando a bênção do Senhor sobre você, você diz aí, eu recebo, eu recebo. Amém? Vamos lá novamente. A bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado. Nós estamos encerrando a nossa live do 5º dia do jejum de Daniel. Convido você amanhã para estar novamente aqui às 21 horas. E quero que você tenha um sono abençoado. Muita bênção na promessa do Salmo 4, versículo 8, que eu gosto demais. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu encerro essa live agradecendo mais uma vez a vida de todos vocês. Que Deus abençoe com esses coraçõezinhos que estão subindo aí, muito bonitinhos. E espero que amanhã você possa estar mais uma vez aqui conosco. Na verdade, até o dia 9 de março. Estaremos juntos às 21 horas, ministrando a oração, a palavra do Senhor e sendo treinados por Deus, porque eu tenho certeza,
você vai ser um vaso poderoso na mão de Deus, um vaso de bênção. Você, minha irmã, você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.